nós vai basear um ano para a gente desenvolver esse tema, viu? Então é um ano que nós vamos indo, crescendo, numa crescente. Vai ser muito interessante. Hoje nós vamos continuar de onde nós paramos. Né? Nós falamos na sexta de resistir ao diabo e vamos continuar a partir daqui. A 2 Coríntios 4,4 diz que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Lembra que eu disse sobre Jesus ser a imagem de Deus, termos a imagem de Deus e termos basicamente a mesma missão. Mas algo interessante é que, lembra que eu disse que quando Adão caiu, ele deu o governo para o diabo, e o diabo ocasionou todo esse problema? Aqui nesse texto você vê claramente isso. Quando Paulo diz isso, que ele diz que o Deus desse século, ele dá um tipo de deidade para as trevas, e ele ainda vai colocar aqui, para que cegou o entendimento, o qual é a imagem de Deus, ou seja, ele não permite que os incrédulos vejam a Jesus como a imagem de Deus. Né? Então, só usando esse texto como referência, a gente vai construir a ideia aqui. Quando Deus estabelece as duas árvores no jardim, e as pessoas, as duas pessoas que ela estavam, creio que havia mais, porque creio que a reprodução era diferente, não tinha dor de parto, não tinha nada. Então, para mim, Bruno, os filhos de Adão já tinham nascido dentro do jardim, e quando Adão cai, todos eles são expulsos. Mas isso é um outro assunto mais complexo, que não cabe a nosso devocional de hoje. E quando ele estabelece essas duas árvores, ele estabelece basicamente o livre-arbítrio, ainda que o livre-arbítrio tenha uma consciência diferente do que a galera pensa. A galera pensa que livre-arbítrio é direito de fazer o que você quiser. Não. Livre-arbítrio é direito de escolher a consequência que você quiser. Entendeu? É diferente de você fazer o que você quer, mas é você ter o direito de escolher a consequência que você quer. Cada árvore tinha uma consequência, e Deus nos dá o direito de escolher a consequência que nós quisermos. Então, você pode escolher o que você quiser, mas lembrando que cada coisa tem uma consequência, e assim faz um livre-arbítrio um pouco diferente do que a galera pensa. Mas quando Adão come do fruto, e ele prova do fruto, a Bíblia diz que Deus estabeleceu aquele fruto. Diz, no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. E Adão comeu do fruto. E Adão não morreu naquele dia, ainda que eu vou mostrar para vocês que morreu no mesmo dia. Adão morreu no mesmo dia, na cosmovisão de Deus. Eu e você acham que Adão não morreu no mesmo dia. Sim ou não? Porque a Bíblia diz que ele morreu acima de 900 anos. Porém, para Deus, um dia é como 1000 anos. Então, Adão viveu 900 e pouco, ele não viveu um dia para Deus. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos. Então, Adão comeu e morreu para Deus no mesmo dia. Isso indiscutível. Mas eu não quero nem focar aqui na morte, eu quero focar aqui nas consequências de Adão comer e entregar o governo ao diabo e perder a governabilidade, ser tirado do jardim, toda essa consequência, ele vai trazer uma mortificação. Então, ontem mesmo eu estava vendo aqui na cidade um menininho que estava fazendo tratamento, morreu, eles precisavam trazer o corpo, né, dele de volta, e não tinha dinheiro, e eu fiquei olhando aquilo falando, Senhor, que situação, né? Olha que situação. Se você não tem a maturidade bíblica e não entende as coisas, você vai dizer, como que o Senhor permite isso? É o que me falaram ontem. Como que Deus permitiu que a esquerda ganhasse, se nós da igreja somos de direita e oramos, blá, 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 blá. Não é Deus que permitiu, Deus não vota. Foi porque a maioria das pessoas que votaram contra, e pronto, não tem. O problema nosso é que nós temos a mania de culpar Deus das nossas escolhas.
O homem culpa Deus que deixa os outros morrer, ou Deus que levou meu parente. Aqui vai outra chave para vocês. Devocional é isso aqui. Tem gente que perde o ente querido e fala assim, eu perdi. Você só pode perder o que é teu. Quem que é dono de quem? Eu não sou dono da minha esposa. Eu não sou dono dos meus filhos. Eu não sou dono nem de mim. Então, quando eu digo eu perdi alguém, eu estou dizendo que Deus tomou alguém de mim. Só que a verdade é que quem deu a vida foi Deus, e quem é dono da vida é Deus. Então, quando alguém volta para ele, quando alguém morre, não é que Deus tirou alguém de você, ele só pegou de volta o que era dele. Daqui um dia você também vai ser pego de volta. E a gente às vezes fica nessa paranoia. Eu já cansei de orar em velório e as pessoas vêm, pastor, por que Deus permitiu que meu parente morresse? Não, Deus não permitiu. Quem permitiu isso foi Adão no dia que comeu do fruto, desobedeceu. Deus ainda criou o filho dele aqui, morreu para salvar da morte, da segunda morte, a todos que creem nele. Agora, se o teu parente não crê em Cristo, aí de fato é motivo para chorar. E aí não sabemos qual o destino desse ser humaninho, né? Mas tudo bem. Agora, a ciência está tentando explicar a morte e ela não consegue explicar a morte. A ciência consegue explicar a morte quando ela está envolvida com doenças, quando ela está envolvida com acidentes. Então, bateu o carro, morreu. Agora, por exemplo, a doença não consegue explicar como o homem morre de velhice. Você sabia disso? Por quê? Nós somos criados para nos reprojetar, recriar todo o tempo. As tuas unhas das mãos são prova disso. Todo dia, células mortas que vão sendo trocadas e células novas que vão nascendo. Todo homem foi projetado para se recriar a cada 7 anos e a cada 12 anos. Você sabia que no teu corpo não existe uma célula sequer que estava aí há 12 anos atrás? Porque você renasceu de si mesmo. Olha que loucura isso. Ou seja, você é um acúmulo de novas células. Agora, como que novas células envelhecem e morrem? Você não tem uma célula no teu corpo, ou seja, Deus não projetou o homem para morrer. Agora, como que o diabo, ou como que o homem morreu, e como que nós morremos, se o nosso corpo foi projetado para se reiniciar constantemente? Bom, pela palavra, a Bíblia diz que a boca tem poder para dar vida, e a boca tem poder para tirar a vida. O problema é que quando Adão comeu do fruto do conhecimento, ele aprendeu a colocar nos lábios dele uma outra coisa que antes não tinha: morte. Então ele não podia dizer, lembra que tudo que ele dizia com fé, ele vivia. Então, a partir do momento que Adão comeu daquele fruto do conhecimento, ele passou a ter o direito de trazer morte, não só vida. Ele começou a ter o direito de liberar morte, até para si mesmo. E eu digo sempre que o diabo levou mais de 900 anos para convencer Adão a morrer. Essa frase eu devia te fazer pensar. O diabo levou mais de 900 anos para convencer Adão a morrer. Porque o diabo sabia que a única forma dele morrer era crendo na morte e confessando a morte. E nós até hoje estamos assim. Agora veio alguém que venceu a morte, sim ou não? Alguém que ressuscitou. Você crê que você vai ressuscitar? Então precisa dizer isso. Agora olha que interessante. A Bíblia diz que o jardim do Éden era cercado por 4 rios. Era um quadrilátero de rios, ok? Saía um rio que fazia 4 braços e fazia um quadrado. Então, esse quadrado de rios, para ter acesso ao jardim, tinha que passar pelo quê? Pelos rios. Amém?
Vocês estão muito com sono hoje, tá? Pelo menos um ok, abre o microfone, escreve, dá um sinal de vida. Senão eu não animo. Eu já sei. Amém. Aleluia. Ai, glória, Pai. Glória a Deus, estão acordados. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, era 4 rios, ok? A serpente, a cobra, ela é um ser híbrido, que ela passa na água e na terra. Amém? Terra e água. A minha pergunta é, você é composto do quê? De água e de terra. Agora, olha isso aqui. Teu cérebro é o lugar que mais tem água no teu corpo. Quando a serpente... isso é uma parábola profética que existe ali em Gênesis. Quando a gente vê a serpente na árvore do conhecimento enganando Eva, tentando cegar o entendimento de Eva, a pergunta é por onde a serpente entra para tentar enganar a Eva? Ou, mudando o nome, por onde a serpente entra para tentar enganar a Maria Letícia, o Leandro, a Rosilene, a Márcia, a Bruna? Não mudou. Por quê? A serpente vai tentar entrar pelo rio. Aonde que é o lugar que mais tem água no nosso corpo? Cérebro. Então, qual é o campo de batalha para resistir o diabo? A mente. O diabo vai tentar sempre entrar pela tua mente para governar teu corpo. Porque ele é um espírito, ele não pode vir te dominar. Se ele pudesse, ele fazia. Ele tem que te convencer para te dominar e dominar através de você. Agora, qual é o campo de batalha? O campo de batalha é a mente. Porque a serpente vai sempre tentar convencer a você para te cegar o entendimento. Um cego precisa de alguém para guiá-lo. Então, ela vai se pronunciar como tua guia e vai te fazer viver uma vida como a maioria das pessoas que não tem a revelação vive. A pessoa que não tem a revelação de quem Cristo é, ele está em trevas, a Bíblia diz. E quem é o rei das trevas? Só que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, na luz está. E não tropeça em pedra alguma. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim não tropeça nem de dia. Uau! E Jesus vai dizer, vocês são a luz do mundo. Porque aqueles que estão em mim e têm minha revelação também vão liderar para a terra aquilo que eu sou. Por onde Jesus entra também? Levantai a porta as vossas pela mente. Por que está escrito em Romanos 12? Renovai a vossa mente, para que proveis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A serpente no jardim, ela veio com meias verdades, entrou na mente de Eva e cegou ela, e depois cegou Adão. Todos os dias o diabo vai tentar entrar no teu jardim. Só que o porteiro desse jardim é você. Vai tentar entrar com tristeza, vai tentar entrar com amargura, vai tentar entrar com barganha. Ó, Eliana, precisa disso aqui não. Aqui, ó, vai por aqui, é mais fácil. Ó, dona Rosa, ó, aqui... Não, e ele nunca vai vir, o diabo nunca vai vir com 2 chifres, bufando e falar, você, eu te odeio. Isso aí já é uma verdade. Ele vai vir com pratos. Ele vai vir com pratos para te seduzir, vai dizer, para quê? Você vai ser igual a Deus. Pode comer. Por que você vai ficar passando vontade? Você não acha que Deus manda demais em você? Aí você vai ouvir esse discurso até mesmo dentro da igreja. Deus quer me ver feliz. Exatamente, Deus quer te ver feliz, mas pelo caminho dele, não pelas mentiras que você acreditou no diabo. É tão louco que quando Paulo vai começar a falar da nossa armadura de guerra contra o diabo, ele começa pelo capacete.
Cingir-vos, pois, vamos ler? Ver, tá em Gálatas 6, né? Efésios 6. Efésios. Efésios 6. Vamos lá. Aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, verso 13. Capítulo 6, verso 13. Para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido, meu Deus, isso aqui é uma palavra profética. Você resiste ao mal e você vai vencer. Alguém, por favor, pegue isso. Você vai resistir e vai vencer. Está escrito: tomai a armadura de Deus para que possas resistir. E depois de resistir, está escrito aqui: Amém. Resistir o dia mal. E depois de você vencer tudo, permaneça inabalável. Meu Deus! Se você resistir o diabo, ele vai fugir de você e você vai permanecer inabalável. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés da preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Reveste a mente com a salvação de Cristo. E a espada aqui não é um pedaço de ferro, é a tua boca. Porque se as tuas palavras estiverem vinculadas à mente de Cristo, então você viverá o melhor dessa terra. Mas se as suas palavras derem lugar para que a híbrida serpente entre, então você vai falar morte. Por isso eu disse que o diabo convenceu Adão, porque ele agora tinha morte nos teus lábios. E a Bíblia vai dizer: vida e morte você tem na sua língua, poder para dar vida e poder para tirar vida. Agora, como usar a espada corretamente? A fonte determina o fim. Se tua fonte é Cristo, você vai liberar vida e vai estar inabalável. Mas se a tua fonte é a mentira, é a enganação, você está cego, então vai causar abismos para você andar. Já notou que uma pessoa sem Cristo é uma pessoa sem esperança? Qualquer situação é a verdade dela e a pessoa fala: não vai dar certo. E tem alguns de vocês são assim ainda até hoje, estando na igreja. Vai dar tudo errado, vai morrer, vai ficar doente. Você usa a tua boca para dar ênfase a mentiras. Você precisa converter tua mente. Converter tua mente. Para quê? Vestir o capacete da salvação e usar a espada da verdade, da palavra, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer, pastor? Quando a serpente vem com meias verdades, você usa a espada que foi te dada e repreende e manda embora. E se ela tentar jogar dardo para abalar tua fé, colocou uma doença, fulano de tal, o que aconteceu ontem, cara? Que eu, basicamente, se tiver alguém que votou no PT, é problema teu, mas eu não queria que o PT ganhasse um dardo. Eu poderia ficar triste, cabisbaixo, mas eu tenho um escudo que deixa a minha fé inabalável. A minha fé não está em homens, a minha fé está no Senhor. Então, eu guardo a minha mente, eu guardo o escudo protege o corpo, protege o coração, a couraça protege teu ventre, as sandálias protegem seus pés. Você está protegido para resistir ao diabo. O campo de batalha ainda é o mesmo, é a mente. E se você renovar a tua mente, você vai provar a vontade de Deus. E eu quero profetizar que essa é uma semana onde o diabo não vai mentir a tua derrota, mas você vai crer na tua vitória e a tua mente cingida da verdade viverá o melhor dessa terra.
Amém. Você é o guardião desta porta. Amém. Vou te dizer, quem guardava o jardim? Quem era o guardião? Não era Adão? O que essa serpente estava fazendo lá? Um dia me falaram isso, pastor, mas por que Deus deixou a serpente? Eu falei, foi Deus ou Adão? Deus não era o guarda do jardim, era Adão. Quem é o guarda desse jardim aqui? Quem é? Sou eu. Quem é o guarda desse jardim aí? É você. Não deixe o diabo entrar. Feche as portas para as mentiras do diabo. Se agarra a esse livro, ó. Medita nele de dia e de noite para que o diabo não te engane. Quando o diabo veio no deserto, ele veio usando a Bíblia para tentar enganar Jesus de novo, porque ele usou verdades para tentar enganar Adão. Ele contou meias verdades. Só que quem está cingido, bom, vai ver a coça que Jesus deu no diabo. E sabe o que é lindo? Jesus não disse, eu te repreendo, sai daqui, fogo sobre o diabo. Não, ele disse, a palavra do poder de Deus. Lembra da palavra do seu poder? E quando Jesus responde pela palavra do seu poder, ele usa uma espada que essa corta mais que qualquer lâmina da terra. E ele destrói o diabo. E ele se torna o rei dos reis. Romanos 12:2, para a gente terminar. E não vos conformeis com este século. Quem que é o príncipe desse século? Você se conforma? Não se conforme, porque Deus te levantou para resistir às obras do diabo. Não se conforme com as obras do príncipe desse século. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade feita por Deus. Você é o guardião desse jardim chamado mente. Só entra o que você deixa. O diabo é um espírito e ele precisa governar tua mente para guiar teus passos. Não deixe o diabo tomar tua mente e guiar teus passos. Coloque-o para correr, coloque essa serpente para fora do jardim e viva uma vida abundante, sobrenatural, cheia de poder, unção e glória. E enquanto você estiver na terra, você é um embaixador do reino, não alguém convencido pelo diabo. Derrotado está ele, morto está ele, fracassado está ele, condenado está ele. Nós não. Nós somos filho da luz. Nós não andamos em trevas mais. Nós não andamos em trevas mais. Acho que hoje esse foi nosso devocional. Resistir ao diabo, cuidar do jardim, seu porteiro. E entender que o campo de batalha ainda é a mente e a forma ainda é híbrida. A serpente quer tomar esse rio aí. Esse rio a serpente quer tomar. Só que Jesus olha para a samaritana e diz, se você beber de mim, de ti fluirá um rio. De ti vai fluir uma nova fonte. Eu vou iniciar algo. E se Jesus renovar a tua mente, você vai não só ser tocado, mas você vai virar uma fonte de vida. E o meu desejo é que você seja uma fonte de vida. Amanhã nós continuamos daqui, partindo de entender todo o princípio, e daqui a pouco nós vamos entrar no caminho da governabilidade, céu, terra, espírito, corpo, alma, fogo, glória, aleluia. E estamos crescendo, de meia horinha em meia horinha, nós estamos crescendo. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado por cada pessoa que está aqui, por pessoas que vão assistir depois. Eu peço que o Senhor venha sobre cada um deles e os traga, Pai, o pleno entendimento de quem o Senhor é e que eles coloquem todas as serpentes que precisam correr da mente deles para fora, que eles sejam bons guardiões
e que eles possam provar essa semana dos teus favores. Eu libero bênção sem medidas, prosperidade sem medida e um caminho excelente no nome de Jesus. Amém, amém. Amém. E amém.